Um Brasil escancarado em sátira na primeira parte do livro. Um incidente inusitado, cômico e que diz muito além das linhas na segunda parte do livro. Esse é o Incidente em Antares, as últimas palavras em romance de Érico Veríssimo. Roda a vinheta. Olá, livreiro! Seja muito bem-vindo aqui no canal Livros da Bela. E hoje é dia da gente falar das últimas palavras de Érico Veríssimo. Esse é o quadro aqui do canal Últimas Palavras, em que a gente leu o último romance do autor. Incidente em Antares, né, é o nome desse livro. Ele foi o último romance de Érico Veríssimo e eu confesso que ele custou um pouquinho a me fisgar. Mas eu vou contar mais sobre isso adiante. Antes de começar, se você é novo aqui no canal, já se inscreva e ative o sininho para você receber todas as notificações de vídeos novos. E se você gostar, já deixa o seu like, comente, compartilhe, deixe o seu comentário aqui embaixo, que isso ajuda a posicionar o canal, isso é muito importante. Te convido também a participar da minha lista de transmissão no WhatsApp, vou deixar o número aqui embaixo e também o link no box de descrição. E também a me seguir aí pelas redes sociais. Vou deixar os links aí, vou deixar os perfis aí para vocês. E lá também eu compartilho um monte de coisa legal da minha vida, das coisas literárias, né, das minhas leituras. Me acompanhem por lá também. Então, bora comentar aí as últimas palavras de Veríssimo, Incidente em Antares, o último romance publicado pelo escritor. Eu tenho que confessar que se não fosse por esse canal, talvez eu tivesse abandonado essa leitura. O início não me fisgou, eu achei a leitura até em alguns momentos um pouco maçante, então foi difícil continuar. E olha que eu adoro livros de história, né? Que é o caso aqui do Incidente Antares. A gente vai conhecer um pouquinho da história do nosso país em sátira, mas não tava funcionando ali para mim, não. Mas aí, livreiros, eu tenho que super agradecer a existência de vocês, porque se não fosse aqui a obrigação de eu passar aí as minhas impressões no quadro que eu já tinha confirmado com vocês, o Últimas Palavras, eu talvez tivesse perdido o prazer da conclusão dessa leitura. Depois de certo ponto ali da história, eu mergulhei de cabeça e fui no embalo. Foi uma experiência maravilhosa. Eu vou primeiro fazer um breve resumo e depois eu falo aí das minhas impressões dessa leitura. O livro ele é dividido em duas partes. A primeira parte, que é a parte de Antares. A gente vai conhecer um pouco a história de um vilarejo ali do Rio Grande do Sul. Foi nesse inicinho ali que eu tive um pouco de dificuldade para continuar essa leitura, mas a gente vai conhecer então esse vilarejo do Rio Grande do Sul, que ele é comandado por uma única família, os Vacarianos. O Brasil e suas características que chegam a ser até caricatas aí, como mostra o Veríssimo, nos apresentando as oligarquias, os coronéis comandando tudo. Bom, então a gente vai seguir por anos aí aquele vilarejo sendo comandado por essa família. E aqui nós vamos conhecer o patriarca, o tal do coronel ali, que é uma pessoa super bronca, machista, tem filho para todo lado, resolve tudo daquele jeito que vocês conhecem, né? Bom, esse vilarejo ele não se chamava Antares logo de cara. A gente vê então o Vacariano, né, esse personagem, nomeando a cidade de Antares. E é em homenagem a uma estrela que brilha mais forte naquela região, ao contrário do que muitas pessoas ali do vilarejo, daquela cidade, das redondezas, pensaram. Eles pensaram que Antares seria homenageando as antas. Imagine aí a sátira. Veríssimo com o seu tom, até certo ponto, uma espécie de deboche. Mas de repente, essa soberania dos vacarianos começa a ser ameaçada pela chegada de uma importante família também à cidade, que são os Campo Largos. E a convivência entre essas duas famílias foi marcada por muito sangue, tortura,
morte, perseguição. Nossa, foi em alguns momentos da leitura eu tive até um certo asco. Toda essa violência acabava provocando vingança atrás de vingança, morte, ódio. E isso durou por gerações, até aparecer um tal deputado aí do Rio Grande do Sul que se chama Getúlio Vargas. Esse mesmo que nós conhecemos. Aliás, nessas primeiras páginas aí desse livro, embora seja ficção, a gente se identifica, na verdade, com muitas características que o nosso país, infelizmente, tem. Bom, eu não vou falar muito mais dessa parte do livro, tampouco eu vou falar como que se deu, né, o desenrolar dessa relação entre as famílias, porque isso eu tiraria o prazer de vocês de descobrir, que foi uma coisa super bacana. Então não vou me alongar muito nessa primeira parte. O que você precisa saber, então, nesse momento, é que esse relacionamento entre essas duas famílias começou a mudar com a chegada de Getúlio Vargas. E depois da gente conhecer toda essa politicagem que a gente vai conhecer, vai se identificar nas páginas desse livro, entre as trocas de favores, o tráfico de influência, que na verdade isso não acontece só ali no Rio Grande do Sul, vai tomando uma dimensão maior, pegando um Brasil como um todo. Depois disso tudo que a gente vai ver aí, a gente parte então para a segunda parte desse livro. No final, então, da primeira parte, eu já estava completamente envolvida, mas a segunda parte realmente me fisgou de jeito. Vou explicar para vocês então. Nessa segunda parte, acontece de fato o tal do incidente. Uma greve geral vai acometer ali aquela cidade, todos os profissionais resolvem ali para paralisar as atividades profissionais. E olha, não escapou ninguém, todos os profissionais, inclusive os coveiros. E naquele dia acontece uma coisa que nem era muito comum naquela cidade, que era uma cidade muito pequenininha. Acontece que morrem 7 pessoas daquela vila. E essas 7 pessoas ficam dentro dos caixões na porta do cemitério. E aqui cabe ressaltar o brilhantismo aí da capacidade de sátira mesmo de Veríssimo, porque ele escolheu personagens para morrer ali, significativos, importantes para o que estava por vir. Bom, e aí o inusitado acontece. Os mortos, cansados de ficarem ali, esperando para serem enterrados, esperando para que aconteça de fato o ritual do enterro, né? Eles se levantam e protestam. Eles vão reivindicar, então, o direito que eles têm de morrer e serem enterrados. E aí que essa história vai ganhando contornos ainda mais cômicos e ainda mais fascinantes, né? Porque esses personagens, esses mortos, eles vão para a praça pública e começam a jogar tudo para fora, tudo que eles sabem, tudo que eles conhecem daquela cidade, daquelas pessoas que moram ali, e eles vão falar um monte de segredos. E é incrível como isso acontece, como o escritor vai costurando aí, vai fazendo as conexões, vai nos mostrando as intrigas e as coisas que eram guardadas ali por anos. E aí muitos fantasmas do passado vão literalmente se levantar e vir à tona. E aí cabe um destaque também, porque toda aquela construção política que foi feita no início, na primeira parte do livro, é importante para que você continue seguindo a linha de raciocínio na segunda parte do livro. Então, aí a gente vai entendendo o porquê que foi tudo costurado ali no início. A história do livro é basicamente essa. Mas para saber aí quais que foram esses tais segredos que foram todos jogados no ventilador ali por esses mortos, aí você vai precisar de ler o livro. E uma curiosidade dessa publicação é que esse livro foi publicado em 1971, no ápice aí da censura na ditadura militar, né? Tava na parte ali mais
rigorosa, mais, né, enfim, na pior parte ali da ditadura militar. E esse livro foi publicado. Ou seja, o que me leva a entender que esses censores não entenderam nada do que eles leram. Afinal de contas, essa história é uma grande sátira da política brasileira desde o século XIX ali, passando pelo século, vindo pelo século XX. Então, muita coisa ali foi jogada na cara, escancarada, e ainda a gente pode entender também que Veríssimo previu que o futuro continuaria assim também, com os tráficos de influência, com as politicagens, com as trocas de favores. E na época da censura, um livro, para ser publicado, não bastava ser bom, não. É até ruim a gente categorizar livros de bom e ruim, né? Isso é tão particular, mas muitos bons livros, muitos bons escritores e consagrados escritores foram censurados, sim. Bastava falar qualquer coisa contra o capitalismo ou qualquer coisa que criticasse o sistema vigente, ou inclusive qualquer coisa que mostrasse o papel da mulher na sociedade, tudo isso era barrado pela censura. E escritores consagrados da literatura também foram censurados, como Rubem Fonseca foi censurado com Feliz Ano Novo, Nelson Rodrigues também foi censurado. Vladimir Nabokov também foi censurado com Lolita. Outro grande escritor, um português dessa vez, que também foi censurado aqui, foi o Eça de Queiroz. Então, essa história de que os livros que eram censurados eram ruins, não cola, não. Claro que a gente podia ficar aqui listando uma relação inteira de livros e escritores censurados aí pela ditadura militar, mas eu não vou fazer isso. Se você quiser, inclusive, que eu faça um vídeo falando sobre os livros que foram censurados na ditadura militar, deixa aqui nos comentários que eu faço essa pesquisa e apresento aqui para vocês. Mas voltando aqui para o livro, voltando aqui para o Incidente em Antares, esse livro, na verdade, é uma grande crítica à politicagem meio tosca que é feita no nosso país desde sempre. É uma crítica à política, né? Essa construção política que foi feito aí no Brasil desde ali do final ali do século XIX até mais ou menos a década de 60, que é até onde vai o livro, né? Na década de 60, de 1960. E a gente poderia também estender para os dias de hoje, por que não, né? A gente vê então nessas páginas, por meio da sátira, uma grande crítica de Veríssimo ao totalitarismo, né? Uma grande crítica ao jeitinho de lidar com as coisas, de conseguir as coisas, que esse jeitinho tá escancarado nessas páginas. Bom, essas foram as últimas palavras de Érico Veríssimo em Romance. Ele que foi um grande defensor aí dos movimentos sociais e também contrário a qualquer tipo aí de totalitarismo. Agora eu gostaria de pedir para você que já leu esse livro, deixar nos comentários aqui para mim o que você achou, suas impressões, e também uma indicação de outro livro desse escritor. Eu quero muito ler outros livros dele, então deixa aqui nos comentários para mim. Eu vou deixar o link então da Amazon desse livro aqui no box de descrição, caso você tenha interesse em adquirir o livro, que eu super indico, ou o e-book, né? Eu li por e-book, inclusive. Adquira pelo meu link, que é uma forma de você ajudar o canal. Combinado? Deixa o seu like se você curtiu esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo!